Como criar equipes produtivas e motivadas? Essa foi uma pergunta que eu recebi aqui da Kênia, que recebeu um material de apoio após ter respondido ali um NPS de um conteúdo aqui no YouTube. Falando nisso, se você quer esse material de apoio desse conteúdo, como criar equipes produtivas e motivadas, é só você responder o NPS aqui. Então você responde o NPS, você avalia um conteúdo, você recebe material de apoio e ainda sugere novos conteúdos. Então a Kênia, ela recebeu ali o material de apoio do como priorizar projetos de software, que é um outro vídeo aqui do canal. E aí falou, ó, sobre qual tema você gostaria de aprender no próximo conteúdo? Como tornar uma equipe produtiva e motivada. Então, eu estou priorizando NPS recentes. Então, se você quer contribuir com esse canal e ainda receber os materiais de apoio, nos ajude aqui avaliando o conteúdo, deixando seu comentário, sua contribuição. Se você está chegando aqui pela primeira vez nesse canal e não me conhece ainda, meu nome é Agostinho Risso e eu ajudo você aqui a se tornar um gestor de projetos de software fora da média, mais produtivo, mais organizado, mais realizado profissionalmente. Então, se você quer mais conteúdos como esse, não deixa de se inscrever. E olha, seu like vale muito para mim, tá? Então, se você deixar um like, deixar um comentário, interagir como algumas pessoas fazem, é muito valioso. Eu percebo que de fato está gerando valor para você, tá bom? Sem mais delongas, então, vamos para o conteúdo, tá? Primeira coisa, eu preciso trazer para você aqui um pouco de contexto. Então, o que é produtividade? Porque essa é uma palavra batida, né? Muita gente fala, eu já vi até gente falando que você tem que buscar ser o mais produtivo possível. E eu, como por exemplo, sigo aí pessoas que trabalham com meditação, enfim, mestres de yoga, enfim, eles falam que uma vez um cara que eu sigo, inclusive, não vou citar o nome, é claro, falou, eu fiz uma pergunta lá pra ele, né? O que é uma pessoa altamente produtiva? Ele falou bem assim, é uma pessoa totalmente descolada da realidade. Eu falei, meu Deus, eu aqui trabalho para aumentar a produtividade das pessoas, especialmente gestores de projetos de tecnologia, pessoas que trabalham nessa área, e eu vejo um mestre de yoga falando que uma pessoa altamente produtiva é alguém totalmente descolado da realidade. E veja só, produtividade alta, se você não definir bem, realmente vai parecer o quê? Que é uma pessoa que está a todo momento entregando um monte de coisa, enfim, não para, só trabalha, enfim, gera resultado material, entende? Então, se você não der um significado adequado para essa palavra, você pode cair em várias armadilhas, né? Eu mesmo no passado já tive vários problemas relacionados a isso, trabalhava demais, tive que fazer anos de terapia, e você precisa olhar para isso com um olhar claro, profundo, entendendo o que é produtividade para você, porque você vai acessando as suas crenças e entendendo o que às vezes te faz sofrer, tá? Então, poderia ficar bastante tempo falando com você sobre isso, mas o que é importante aqui é a gente definir produtividade de uma forma simples, tá? Então, o que eu estou trazendo para você é produtividade é alcançar metas. Ponto. As pessoas precisam alcançar metas? Se sim, então elas estão buscando produtividade de alguma forma. Agora, o que é alguém altamente produtivo ou com uma produtividade baixa, digamos assim? Aí depende muito do cenário de cada um sobre o que é bom para a vida de cada um, né? Por isso que você pode ter uma pessoa que é altamente produtiva e faz um monte de coisa, não para de trabalhar, etc. E outra pessoa que é altamente produtiva também ela tem uma vida mais tranquila, porque vai muito do que você entende que é adequado para a sua vida, né? Então, basicamente, produtividade é alcançar metas. Agora, suas metas você que define, né? E agora, como a Kenny ela pediu como tornar uma equipe produtiva e motivada, e a gente definiu que produtividade é alcançar metas, agora a gente vai para o segundo ponto, que é o que é a motivação. E, beleza, é um motivo para ação, mas olha, é muito mais profundo, tá? Se você vê que a sua equipe está desmotivada, ou que eventualmente você está desmotivado, que é um ponto que eu vou chegar aqui mais para o final desse conteúdo, que acho que é o cerne da questão, essa pessoa, ela tem problemas externos, ou seja, às vezes ela tem uma liderança ruim, ou seja, uma pessoa que está desmotivada. Você, como líder dela, tem sim uma corresponsabilidade por melhorar essa motivação dela, mas muito é um trabalho interno, tá? Então é importante você entender isso também, que a motivação, poxa, é um motivo para ação. Ainda que a empresa tenha metas, tenha método, tenha um modelo de governança excelente, que é o que, digamos assim, vai puxar teoricamente essa pessoa para ter motivos para ação externos no contexto daquela organização, daquele projeto, daquela squad, etc. Se essa pessoa não tiver um trabalho interno de atribuir um significado àquilo,
e um significado, assim, que transcende, às vezes, ao trabalho, enfim, aí a gente vai entrar muito nas crenças, no porquê cada um faz o que faz. Se ela não tiver esse trabalho interno, também esse dever de casa interno, ainda que você seja um ótimo líder, você, digamos assim, não está pronto para lidar com aquela pessoa naquele momento. E aí, às vezes, você vai ter que avaliar o caso de talvez desligar aquela pessoa, ou talvez fazer com que ela faça terapia, ou ter conversas profundas com ela, entende? Então, eu preciso deixar claro isso, né? Que se você tem uma pessoa desmotivada na sua equipe, não é só sua responsabilidade como líder motivar ela. É sim corresponsabilidade sua, mas não apenas, tá? Então, é importante fazer esse disclaimer aqui, porque senão fica, motivação é motivo para ação. Então, você precisa entregar motivos para ação para as pessoas, tá? Mas não é tão simples assim. Você precisa levar mais em conta esse contexto, tá? E aí a gente vai para o seguinte, ó. Uma vez que a gente já sabe o que é produtividade e motivação, que é, digamos assim, um pré-requisito claro, básico para entender como ter uma equipe produtiva e motivada, vamos para o segundo ponto, que é você precisa ter metas claras. Qual que é o benefício de você ter metas claras? Porque a gente precisa ser produtivo e alcançar metas, mas a minoria das pessoas definem bem as suas próprias metas. A minoria dos projetos de tecnologia, isso eu tenho muita propriedade para falar, definem claramente as próprias metas. Quanto projeto de tecnologia eu vejo que não tem requisito escrito, ou às vezes tem um requisito, mas só no nível técnico, não tem, digamos assim, critério de aceite pela ótica de negócio, ou às vezes não tem objetivos de negócio claros, impacto de negócio. Isso aí é mais raro ainda, mas você entende? Você começa a pensar nas camadas das metas, né, dos projetos de tecnologia, não tem artefato de gestão, entende? Então, isso são produtos também que saem derivados disso. E você precisa ter metas claras para diversos aspectos da sua vida. Então, o benefício de você ter metas claras é o quê? É você ter uma percepção de progresso. Olha, eu estou conseguindo entregar aqui o máximo, o básico, né? E, poxa, o que é necessário para que eu veja que a gente está progredindo. Você precisa atribuir métricas e metas, tá? Então, é importante ter metas claras nos diversos níveis, né? No nível pessoal, de projetos e da organização, tá? Fundamental isso, e é importante abrir o olho, às vezes, para um nível de sofisticação que você precisa criar no seu contexto profissional e ainda não criou, beleza? E agora o segundo ponto qual que é o benefício de você ter método para alcançar metas? Porque, olha, uma vez que eu preciso de metas, é só eu sair correndo? Define a meta, galera, vamos correr atrás dessa meta aqui, vamos cobrar as pessoas para alcançar a meta, uma vez que a meta está clara, basta correr atrás? Não. Eu já ouvi isso do Vicente Falcone uma vez, foi uma frase que me marcou muito, olha, muito líder acha que você só precisa definir bem a meta e cobrar as pessoas para alcançar a meta. Isso é um grande erro, tá? Isso é um equívoco gigantesco, não faça isso, que você vai destruir basicamente a motivação da sua equipe, porque elas vão ter as metas, elas vão ter um motivo para ação, mas como elas não têm um método, um caminho claro para entregar isso, elas vão se desmotivar, porque aquele objetivo ele tem uma baixa probabilidade de ser alcançado, tá bom? Então, você ter um benefício, o método, né, o benefício de você ter método para alcançar as metas é o quê? É que você vai reduzir riscos de erros, né? Você vai ter uma melhoria contínua. Então, e aí, veja só, existe método para tudo, tá? Método para alcançar as metas pessoais, as metas de projeto e as metas organizacionais. É sobre isso que a gente vai falar agora, tá? Nessa última parte do conteúdo. Então, veja, como definir as metas claramente? Olha, as metas pessoais, você vai basicamente criar categorias, tá? Então, eu vou trazer aqui uma proposta de categorias, tá? Mas você precisa definir isso, tá? Isso aqui, por exemplo, eu estou tirando lá do meu modelo de inteligência emocional para gestores de software. Se você, por exemplo, se matricular na escola da gestão de software, eu vou deixar o link aqui embaixo, ou acesse egostinris.com.br/escola, você vai ter lá método para gerenciar os seus projetos, como utilizar a inteligência artificial para aprimorar a sua gestão e também método para aprimorar a sua inteligência emocional como gestor de projetos de software. Então lá eu proponho essas metas aqui, existe todo um método para você gerenciar isso, eu vou passar por cima, mas se você quiser continuar aprofundando, eu vou te mostrar o caminho, tá? Então, metas pessoais, o primeiro passo é definir as categorias. No âmbito dos projetos, você precisa definir o quê? As metas qualitativas, que às vezes são apenas requisitos de negócio ali bem escritos, que são as metas qualitativas, e as metas quantitativas. Então, as metas quantitativas são o quê? Já são os benefícios mesmo, como que eu posso dizer? Configurados com um objetivo, um valor e um prazo, tá? Então, as metas quali é basicamente um benefício ali, algum impacto que você quer, comumente eles estão nas user stories, né? Mas um grupo de user story, por exemplo,
ele pode entregar um objetivo de negócio claro, né? A redução de custos, aumento de velocidade, redução de erros, entendeu? Aumento de receita. Então, é importante você ter as metas quanti e quali configuradas dentro do seu contexto de projeto, tá? E as empresas, elas vão ter as metas o quê? De curto, médio e longo prazo. Basicamente, é esse tipo de meta aqui que você precisa definir claramente, tá? Como você vai ter os métodos para alcançar? Veja, as metas pessoais, eu vou focar bastante aqui na que eu acho que é a principal, tá? Que é a da saúde emocional. Então, gente, olha, você tem que compreender, e aí, assim, eu acho que esse é o ponto principal desse vídeo, que ainda que o seu projeto tenha metas bem definidas, ainda que a sua empresa tenha metas bem definidas, ainda que todas essas áreas aqui da sua vida, pô, você tá super bem na profissão, tá ganhando dinheiro, sua família tá ok, poxa, tem um círculo ali de amizades que tá bacana também, tá se desenvolvendo intelectualmente e espiritualmente também. Se a sua mente tá quebrada, dificilmente, né, você vai considerar que isso aqui tá tudo bem, e tá emocionalmente abalado, né? Normalmente a gente se abala emocionalmente porque a gente olha para as áreas da nossa vida e fala, isso aqui não tá de acordo com o que eu quero, né? E aí muitas vezes você não é nem grato pelo que você já conquistou, e aí você começa a entrar numa espiral ali de colapso emocional muito grande. Então eu vejo assim, olha, para você alcançar suas metas pessoais, cuide das suas emoções, tá? Isso, poxa, muita gente às vezes é técnica que me segue, não entende muito isso, ou pode achar que isso é um papo, digamos assim, de pessoas que querem só ludibriar as outras, que ficam falando que você tem que cuidar das suas emoções e não aprofundam, não mostram como. Meu, existe método para isso, tá? Poxa, existe psicoterapia, existe meditação, existe, yoga, é o que eu faço basicamente, né? Então eu fiz muitos anos de psicoterapia, frequento ali um centro espírita, tenho ali várias práticas que eu executo para me estruturar emocionalmente e até a minha conexão com Deus, que eu acho importante, e também faço yoga, meditação, são basicamente assim os meus pilares da minha inteligência emocional, é isso, né, esse contato comigo mesmo e também, é claro, um cuidado com as outras áreas da minha vida, né? Então é importante olhar para isso. E é por isso, por exemplo, que eu desenvolvi esse método de inteligência emocional, que é você precisa ter uma autoconsciência. Então, você precisa entender o que está acontecendo dentro de você, você precisa gerenciar isso adequadamente. Então, isso aqui é um mapa mental que explode, né? Tá lá no curso de inteligência emocional. Você precisa ter consciência social, então, você precisa olhar para a organização que você tá, as pessoas que você se relaciona, etc., e entender as relações de poder, ou eventualmente isso que você falou, né, Kenny? Poxa, a minha equipe está desmotivada, então você tem algum nível de consciência social. O que você faz para aprimorar isso? Aí você tem que fazer a gestão dos relacionamentos e liderar bem as suas equipes. Então, para você ter uma boa saúde emocional, né, e ter um método para alcançar suas metas pessoais no âmbito da saúde emocional, é importante a inteligência emocional. Isso aqui é um rascunho, uma visão inicial do método, tá? Mas você precisa ter métodos para alcançar metas, por exemplo, em todas as outras áreas da vida. E aí existem cursos, enfim, livros que você pode fazer para focar em cada uma dessas, beleza? Então, essa é uma forma que eu recomendo você ter para alcançar as metas pessoais, tá bom? As metas de projetos, por exemplo, eu tenho ali um método que eu ensino, que é o gestão de software, mas, Agostinho, eu não quero estudar com você, eu quero ler um livro, por exemplo. Então tá, então leia lá o Prince 2, ou o Prince 2 Agile, o gestão de software, inclusive, ele deriva do Prince 2, tá? Se você quer focar mais nas metas da empresa antes de eventualmente focar nos projetos, por exemplo, eu tenho alunos que são empreendedores, o cara tem ali uma software house, ele precisa estruturar a gestão da empresa dele. Ele vai aprender, por exemplo, se ele for aluno da escola da gestão de software, como estruturar no âmbito de projetos. Mas, o que eu recomendo, caso ele entenda que é necessário estruturar no nível corporativo? Que ele estude Falcone, estude lá gestão por diretrizes e gestão da rotina, para aprimorar as metas, né, os métodos para alcançar as metas no âmbito empresarial, beleza? Então, isso aqui é fundamental você entender, tá? Que você precisa definir bem as metas e ter métodos para cada tipo de meta. E eu deixo para você as seguintes reflexões, tá? No final desse vídeo. Como refletir sobre a sua capacidade de criar equipes produtivas e motivadas? Porque, beleza, tem que definir metas e definir métodos. Mas será que você tá capaz de fazer isso no momento? Então eu vou te deixar aqui 3 perguntas, tá? Na verdade, 2 perguntas. Primeira coisa,
quanto você tem estudado e praticado métodos para se aprimorar como pessoa e profissional. Então, às vezes você acha que isso vai vir sozinho. Esse é um grande erro, né? Você, talvez que está chegando até o final desse vídeo, acha que não. Você gosta de estudar, gosta de acessar conteúdo através de vídeos, etc. Então, você, às vezes, está estudando, mas você tem praticado, né? Esse aqui é um vídeo do YouTube, você tem como muito mais fundo nesses temas aqui. Eu estou mostrando para você alguns caminhos, mas você tem feito isso e tem sido humilde o suficiente para entender que você precisa se aprimorar e pegar na mão de alguém? Então, eu, por exemplo, poxa, eu faço mentorias, cursos, eu estou todo momento me aprimorando, porque eu entendo que é importante isso. Mas você tem essa virtude, digamos assim, do estudo, do aprendizado introjetada dentro de você? Então, o estudo e a prática é fundamental. E o segundo ponto né, então essa é a primeira pergunta, tá, que eu preparei para você. Quanto você tem estudado e praticado métodos para se aprimorar como pessoa? Porque não adianta falar assim, eu preciso melhorar a minha equipe. Mas você tem se melhorado? Esse é o primeiro ponto. Tá? Uma pessoa não consegue cuidar das outras se ela não se cuida. Essa é uma máxima fácil de entender, né? Então, esse que é o ponto. Você tem estudado e praticado métodos para aplicar para você? E o segundo ponto é, você tem cuidado da pessoa mais importante para você mesmo? E aí eu falo, novamente, no âmbito emocional. Porque eu já vi ótimos profissionais que têm muito domínio técnico falharem porque têm problemas emocionais, não conseguem lidar com as pessoas, não tem método de inteligência emocional. Então, cuida de você mesmo. Tenha tempo para você. E aí, o tempo para você depende muito do quê? Do que você considera que é você, né? Eu, por exemplo, considero que eu sou um espírito aqui nesse corpo. Então, o que é o tempo que eu tenho para mim como espírito? É quando eu tô meditando, quando eu tô ali tendo acesso ao que eu sou de verdade, né? A minha energia, os meus pensamentos, os meus sentimentos, que eles não são o que me definem, mas são parte do que eu construí ao redor de mim, entende? Então você precisa definir um método para cuidar da pessoa mais importante de você. Existem várias formas de fazer isso. O modelo de inteligência emocional que mostrei aqui é um dos caminhos. Se você quer aprender no detalhe, seja aluno da Escola da Gestão de Software, aqui em agostinhos.com.br/escola, mas siga o seu caminho, né? Entenda que para cuidar das pessoas, motivar bem as pessoas, fazer elas serem bons profissionais, produtivos, etc., você precisa buscar o exemplo em você mesmo, beleza? Novamente, se você gostou desse vídeo, não deixe de deixar o seu like, o seu comentário. Se você quer esse material de apoio, responde no NPS. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.